Olá e sejam bem-vindos ao podcast Marca do Zero, o podcast onde conhecemos as pessoas e os seus empreendimentos. Pode estar a reparar que o podcast está diferente, que já não estamos em live, mas sim num podcast gravado. É verdade, após um ano de podcast Marca do Zero, eu decidi mudar e trazer um novo formato. E sim, o podcast Marca do Zero comemora em setembro de 2024 um ano da sua existência. Durante um ano conhecemos empreendedores, pessoas com histórias incríveis e que passaram para nós ensinamentos também muito enriquecedores. Mas após um ano eu decidi trazer algo diferente. A partir deste episódio estará alguém aqui na minha cadeira ao meu lado para contar a sua história e como é que decidiu empreender e começar a sua marca do zero. Porque é por isso que o podcast se chama Marca do Zero. É quando as pessoas contam como é que começaram as suas marcas do zero. Porque toda a gente começa do seu ponto de partida e toda a gente tem uma história para partilhar e cada história tem um ensinamento valioso. Mas depois de um ano de podcast e de tantas pessoas terem passado por aqui, terem contado as suas histórias, eu reparei numa questão. É que eu não tinha ainda contado a minha história. Aqui a host, acho que é assim que se chama, a anfitriã deste podcast, não tinha ainda tido a oportunidade de contar a sua história. E a minha história é algo que eu também não partilho muitas vezes nas redes sociais. Eu tento que as minhas redes sociais estejam mais dedicadas para o tema que eu gosto de falar e não partilho muitas das vezes a minha história, como é que eu cheguei até ao momento atual. E então eu decidi, neste novo episódio, desta nova versão deste podcast, trazer então a minha história para que vocês também conheçam o meu percurso e acredito que também possam aprender alguma coisa comigo, tal como aprendemos com todos os convidados que passam aqui neste podcast. Eu comecei nas redes sociais em 2020, logo após ter saído da licenciatura em Direito, depois de me licenciar, mas quando eu digo que eu comecei nas redes sociais é com este projeto de falar sobre Direito nas redes sociais, porque em boa verdade o meu percurso nas redes sociais começou bastante antes. Perto de 2015, penso eu, também sou um bocadinho péssima com datas, ficam já a saber isto sobre mim, mas a verdade é que eu não me lembro ao certo quando é que eu realmente comecei a interessar-me por questões das redes sociais, por blogs, mas acredito que perto de 2015 eu realmente descobri o mundo da internet e quando eu digo isto significa que conheci o mundo dos blogs e depois mais tarde as redes sociais, quando elas começaram também a ganhar mais notoriedade. Mas sim, eu já conheço este mundo há muito tempo. Eu antes tinha um blog de moda, que é um tema que eu também sempre gostei. E eu, com esse blog de moda eu partilhava as tendências, enfim, aquilo que eu achava que era pertinente, mas era algo que eu realmente gostava, essa partilha, depois a interação que existia com outras bloggers, ou seja, sempre foi algo que eu gostei muito de, não tanto de escrever, mas da parte da partilha de conhecimentos e de conteúdos. Quando surgiu depois então as redes sociais, o Snapchat, se ainda se lembra, o Instagram e tudo mais, eu também migrei para essas plataformas e comecei também a criar estes conteúdos mais relacionados com moda, então também nestas novas plataformas. Sem muito sucesso, a verdade é essa, mas eu gostava de fazer aquilo, eu fazia por hobby, por prazer, porque realmente eu gostava de partilhar esses conteúdos através dessas plataformas digitais. Depois, mesmo quando eu já estava na licenciatura em Direito, eu continuei a partilhar esses conhecimentos até um determinado ponto em que eu simplesmente parei e eliminei tudo o que tinha na internet. Foi quando, ainda não se falava muito sobre mentorias, mas era uma espécie de uma mentoria, alguém me disse que eu teria de escolher. Joana, tu tens de escolher. Tu não podes querer ser advogada e querer ser blogger, influencer, criador de conteúdo, porque são coisas incompatíveis. Ou és uma coisa ou és outra.
E perante esta dualidade, eu vi pela primeira vez que eu tinha de escolher ou esta parte mais criativa das redes sociais, ou então seguir a profissão para a qual eu estava a licenciar-me e a estudar. E realmente, naquela altura, eu escolhi por seguir a minha licenciatura. Eu não sabia o que é que as redes sociais iam dar, não sabia se ia ter sucesso, nem se falava sequer que aquilo poderia ser uma profissão. E então eu decidi, ok, vou eliminar tudo o que tenho e seguir com a licenciatura, porque é aquilo que eu realmente gosto. Também gostava das redes sociais, ou seja, as redes sociais alimentavam a minha criatividade, a licenciatura alimentava o meu gosto também por estudar, de organização e de ser mais metódica. E então eu decidi por continuar na licenciatura, focar-me nos estudos para depois conseguir licenciar. E a verdade é que eu senti um vazio no sentido em que eu sentia que faltava alguma coisa. Sentia que faltava criatividade na minha vida, algo que me alimentasse, algo que me motivasse. E então foi em 2020 que eu decidi tornar possível o que era até então impossível, que era juntar as duas coisas que eu mais gostava, direito com redes sociais. E foi quando surgiu depois o Instagram, em que eu primeiramente até dei o nome de Jurista Digital, por acaso foi um nome bastante engraçado que eu tinha criado na altura, porque eu ainda não era advogada, ainda ia fazer o estágio, ou seja, eu criei o perfil antes sequer de fazer o estágio da Ordem dos Advogados, ainda era jurista, e associando depois a este mundo mais digital, então surgiu o nome Jurista Digital. Com o tempo, depois fui mudando para o meu nome pessoal, e realmente eu percebi que aquilo que me tinham dito, que eram profissões incompatíveis ou que eram áreas que não podiam ser feitas em simultâneo, eu percebi que não, realmente dava para conciliar. E aqui fica já o primeiro ensinamento. Não deixem que vos digam que as coisas são impossíveis ou que vocês não podem fazer. Se conseguem idealizar, se conseguem estruturar, é porque é possível fazer. E então façam sempre aquilo que acreditam e não se deixem influenciar pelas opiniões dos outros. E a verdade é que com este mix destas duas coisas que eu gosto tanto, eu senti-me realmente realizada e eu faço até hoje, até aos dias de hoje, que é algo que eu gosto muito. As redes sociais alimentam este meu lado mais criativo, que também é necessário e que eu também preciso de trabalhar. E então eu consegui aqui juntar dois mundos que eu sempre gostei. Claro que depois ingressei então na Ordem de Advogados para fazer o estágio, fiz o exame, passei, tornei-me advogada em 2022, oficialmente em outubro, por isso está quase também aqui a fazer 2 anos que eu já sou advogada e desde 2022 para cá eu decidi começar a trabalhar em prática individual, ou seja, ter o meu próprio escritório, e foi um passo que eu também dei porque achei que era essencial para o meu desenvolvimento pessoal, mas também profissional. Eu sentia falta de ter esta liberdade de praticar a advocacia da forma como eu achava que era melhor, porque encaro a vida de maneira diferente, tal como todas as outras pessoas, e queria também transparecer isso no meu dia-a-dia. E então eu decidi criar o escritório e até então eu realmente trabalho com empreendedores, trabalho com marcas e quando eu percebi que queria trabalhar com marcas também foi muito transformador para mim. Eu inicialmente fazia várias coisas, eu também ainda estava um bocadinho a descobrir aquilo que realmente eu gostava e também houve alguém, mas esse alguém acertou, que disse que eu realmente, se calhar, devia trabalhar com marcas, que via que eu tinha potencial para isso, que eu tinha carisma, que eu também gostava de marcas e por isso eu comecei a direcionar mais a minha atuação para registro de marca e tudo o que envolve a criação e construção de marcas, e eu também percebi que realmente eu gostava daquilo e é isso que eu mais trabalho hoje em dia. E olhando em retrospectiva para o passado, eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de moda, de perceber como é que as marcas eram criadas, sempre fui muito curiosa para esses temas quando era mais nova, mas nunca percebi que no futuro eu poderia trabalhar com isso. Eu tive uma cadeira de Direito da Propriedade Industrial na faculdade, foi uma cadeira opcional e eu escolhi a pensar já que eu ia gostar de trabalhar nesta área e felizmente foi uma opção e uma decisão muito acertada,
porque eu acho que sem essa disciplina não teria conhecimento, nem me tinha deparado com esta área. Foi o meu primeiro contacto e então foi uma decisão excelente ter escolhido aquela disciplina, embora a disciplina tinha o horário da noite, porque eu tinha aulas de manhã e à noite, fiz um esforço enorme durante um ano inteiro, o 4º ano da licenciatura, porque eu tinha aulas de manhã, muitas vezes acabavam às 11 da manhã e eu tinha que ficar até às 6 da tarde para depois ficar na disciplina de Direito Empresarial Industrial, por isso foi aqui um ano de bastante esforço nesse sentido, de ficar muitas horas na faculdade à espera da aula da noite, mas foi um esforço que compensou totalmente porque era aquilo que eu realmente gostava e depois agora confirma-se que é aquilo que eu trabalho, por isso foi uma decisão muito acertada. E eu, desde que trabalho com marcas, sinto-me cada vez mais realizada e aquilo que eu gosto mais do registro de marca é acompanhar a evolução da marca. É muito engraçado perceber que é todo um mundo, todo um processo, desde a criação, desenvolvimento, da estrutura, do registro e depois da divulgação e notoriedade da marca. E eu adoro acompanhar essa evolução. Porque também outra coisa que me caracteriza muito é eu gostar de criar coisas. Eu estou sempre a pensar em coisas novas, em projetos, em iniciativas. E essa parte de acompanhar o processo de criação de marcas das outras pessoas, para mim também é muito enriquecedor e é das coisas que eu mais gosto de trabalhar com marcas, é mesmo de perceber a sua evolução. E tendo em conta que eu sou assim uma pessoa criativa, uma pessoa que gosta de estar sempre a criar coisas, surgiu a ideia de podcast, criar também podcast. Marca do Zero é uma marca registada, também associada aqui à formação e também ao podcast. Senti a necessidade de registar porque eu queria que fosse algo da minha identidade, algo que fosse identificado a mim própria. E então surgiu este podcast para partilhar aquilo que às vezes não é partilhado nas redes sociais. Aquilo que eu vos estou a partilhar aqui neste episódio, por exemplo, são coisas que eu se calhar não partilho nas redes sociais, como a maioria das pessoas que estão a ouvir isto não sabia. E realmente, cada história é inspiradora. Cada pessoa que eu trouxe aqui a este podcast e vou continuar a trazer, traz ensinamentos que são, assim, de outro mundo, que têm histórias, nenhuma história é banal, todas as histórias conseguem ensinar-nos alguma coisa e é por isso que eu criei este podcast. Senti a necessidade de que as pessoas partilhassem coisas que não partilhavam nas redes sociais, porque as redes sociais às vezes não são um lugar de fazer partilhas mais pessoais e então queria criar um lugar seguro para que as pessoas pudessem partilhar as suas histórias para também inspirar ou ajudar as pessoas que nos estivessem a ouvir. Porque realmente as redes sociais são poderosíssimas, muito importantes atualmente, mas, como tudo, há aspectos positivos e negativos. E há coisas que eu gosto muito das redes sociais, o facto de conhecermos pessoas que não vivem perto de nós e que seria muito difícil de as conhecer, de criar esta ligação, esta conexão com outras pessoas, de conhecer novas marcas, negócios, é uma coisa que eu gosto bastante nas redes sociais. E também outra coisa que eu gosto é o facto de conseguirmos inspirar e ajudar, ou até mesmo motivar outras pessoas através de uma publicação, de uns stories, de um reels, através de um texto. É muito, as redes sociais conseguem impactar muito as outras pessoas, mas depois também temos o lado negativo, não é? Que também talvez seja a exposição, temos sempre de ter cuidado com aquilo que vamos partilhar, porque pode não ser bem percepcionado pelas pessoas que vão estar a ver. Ter cuidado em partilhar fotografias de outras pessoas, por exemplo, e já podemos ter aqui uma conversa legal sobre isso, sobre partilhar imagens de outras pessoas sem o seu consentimento. Talvez traga esse tema mais à frente. Mas lá está, temos que estar também despertos para este lado negativo das redes sociais, de que nem toda a gente está lá, está a fazer bem, nem todas as pessoas estão ali com um intuito positivo, digamos assim, há sempre pessoas ali com um intuito negativo e há determinadas coisas que nós vamos guardar para nós, a nossa história, as nossas vivências, o nosso seio familiar, o nosso cerne mais pessoal e então é preciso ter cuidado, temos de realmente estar atentos a essas situações também e para tentar contrariar essa negatividade eu tentei criar o meu próprio espaço, um espaço seguro em que as pessoas se sentissem confortáveis para partilhar aqui algumas dos seus ensinamentos, algumas das suas vivências,
alguma coisa que quisessem passar e que às vezes não se sentem tanto à vontade de partilhar nas redes sociais. Claro que depois a gravação vai para as redes sociais, é inevitável, uma pessoa também tem que partilhar isto de alguma forma. Mas que fosse uma conversa sincera, sem filtros, em que as pessoas pudessem partilhar aquilo que quisessem. E desde então, que eu acho que tenho cumprido com esse objetivo, que tenho trazido aqui pessoas que me inspiram a mim e por isso eu também quero dá-las a conhecer, porque eu acredito que vou inspirar as pessoas que estão a ouvir, que te vão inspirar a ti. E para isso eu criei este espaço, um espaço que eu me afeiçoei muito e depois então registrei a marca do zero para realmente ser atribuída a mim esse nome. E daí deriva a importância de registrar uma marca. É que se eu não registasse marca do zero para podcasts, alguém podia gostar muito do nome e criar um podcast também e depois ainda me vir impedir de utilizar marca do zero para o meu podcast. E como eu não queria isso, eu sou uma pessoa que não gosta muito de conflitos, a verdade é essa. E não é que eu registro marcas com o intuito de criar conflitos com outras pessoas, eu registro marcas para as pessoas não criarem conflitos comigo, ou seja, tu não me vais impedir de utilizar o nome Marca do Zero para o meu podcast, porque eu registrei. E então foi com esse intuito, também deriva daí a importância de criar uma marca, e por isso é que eu então também registrei, entretanto também já registrei outras marcas, porque, pronto, uma pessoa também, se está aqui a pregar algo, também tem que depois aplicar a sua vida, e eu criei mais marcas também com esse intuito. E então eu cheguei até ao momento atual, já vos falei mais ou menos como é que eu ingressei nas redes sociais, depois em 2022 tornei-me advogada e agora estamos em 2024 no meu escritório, com o podcast que eu criei o ano passado e sobre o futuro, só o futuro dirá. Tenho muitas ideias que também quero colocar em prática, mas uma ideia de cada vez, um passo de cada vez e tenho a certeza que depois também vocês vão acabar por saber, através deste podcast ou então das minhas redes sociais, se me quiserem seguir por lá, e vão também saber qual é que serão os próximos passos. Mas ao fim e ao cabo, sou Joana, atualmente tenho 25 anos, sou licenciada em Direito, sou advogada, tenho um escritório em Guimarães, cidade onde eu nasci, que ajuda a construir as marcas do futuro, principalmente no domínio do registro de marca, que é uma área que eu gosto muito. Sou uma pessoa criativa, uma pessoa que gosta de estar sempre a fazer coisas novas. Criei este podcast Marca do Zero para que as pessoas sentissem à vontade de partilhar coisas que podem não partilhar nas redes sociais, uma conversa sincera, sem filtros, sobre a vida, sobre percursos e sobre os empreendimentos. Costumo sempre fazer uma pergunta no final de cada podcast, que é como criar uma marca do zero, e as minhas 3 dicas para criar uma marca do zero é começar antes de estarmos prontos, porque se estivermos à espera do momento certo nunca vamos encontrar. Estar sempre alinhados com a nossa essência, não fazer coisas que as pessoas fazem só porque sim. Vamos adotar estratégias, estar nas redes sociais que nos fazem sentido, vamos fazer aquilo que realmente faz parte de nós, estar de acordo com a nossa essência e não fazer determinadas coisas só porque a maioria está a fazer. E por último, a minha última dica é registrar a marca. Claro, teria que dizer esta, não é? Porque não adianta criar marcas do zero, é preciso registá-las para tornar uma marca de uma determinada pessoa. Eu posso criar muitas marcas, mas se eu não as registrar, elas são de toda a gente. Só quando as registro é que elas se tornam verdadeiramente minhas. E por isso a minha terceira dica é criar marcas sim, com essência, com começar de alguma forma e depois registá-las quando for o momento também de as pôr no mundo, de registá-las para tornar aquela marca de uma pessoa. Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio. É muito difícil também estar aqui sozinha, não estou habituada, mas no próximo episódio já vamos ter aqui alguém convidado nesta cadeira ao meu lado para falarmos sobre empreendimentos.